Agora vamos falar de legislação eleitoral, que eu também sei que é um tema que é bastante, que é essencial para a campanha de vocês, tanto em relação ao que fazer numa situação de violência, quanto o uso das redes sociais, enfim. A legislação vai estar presente e é importante que vocês conheçam, que vocês respeitem, né? A ideia aqui é formar vocês dentro de um embasamento da ética, dos valores jurídicos vigentes. Então, eu chamo Marilda de Paula Silveira, vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, mestre e doutor em Direito Público pela UFMG, vice-diretora do EJE-TSE, professora de Direito Administrativo e Eleitoral do IDP, vice-presidente do IBRAD, membro fundadora da Abraped e Parla, pesquisadora líder do Observatório Eleitoral Lidera, da Transparência Eleitoral Regional Brasil, coordenadora da Transparência Eleitoral Regional Brasil, advogada sócia da Silveira e Unis Advogados Associados. Muito obrigada, Marilda. Pois muito bem. Em primeiro lugar, para mim é uma alegria enorme estar aqui falando para vocês, ter a oportunidade de falar para mulheres que tiveram essa coragem de colocar o corpo nessa luta política, que eu sei que não é fácil. É uma coragem que eu, pessoalmente, nunca tive e acho que talvez eu nunca tenha. Então, eu sou muito grata a quem tem essa coragem e a quem se dispõe a abrir um espaço na sua vida e a enfrentar todas as dificuldades que a política impõe. Eu sou advogada, mas eu também sou professora, sou pesquisadora de um grupo de pesquisa de liderança feminina na política, e eu sei que essa vida não é fácil. Uma das nossas pesquisas é sobre violência política de gênero, e agora a gente está pesquisando esse ano a cassação das mulheres eleitas, que é uma indignação que eu trago comigo, mas, infelizmente, o TSE continua caçando as mulheres eleitas, mas a gente não vai descansar, até, quem sabe, um dia isso mudar. E esse é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui, eu dividi essa fala nas partes que me parecem mais importantes de sensibilização. Então, o que eu me proponho a fazer aqui? Numa primeira parte, numa primeira meia hora, eu separei o que me parece mais importante para vocês entenderem que precisam compreender. Legislação eleitoral é muito ampla e complexa e vocês não têm que saber de tudo. Tira isso da cabeça. Segunda parte é de perguntas para vocês tirarem as dúvidas que vocês têm do cotidiano da campanha. Eu não posso deixar de agradecer a Aline, em nome de quem agradeço a Fundação Konrad Adenauer, e também o PSDB, em nome da Luciana, quem agradeço também o convite para estar aqui. Pois muito bem. Então, vou falar para vocês, primeiro, dessa questão das candidaturas fictícias, porque eu sei que campanha municipal é uma campanha difícil, que mesmo lutando, pode ser que vocês tenham 0 voto e não consigam nenhum dinheiro. E vocês vão ter que lidar com o fato de que o TSE, às vezes, encara isso como candidatura fictícia. Segundo lugar, onde vocês encontram informação. Terceiro lugar, sobre pesquisa eleitoral e enquete. Quarto, propaganda eleitoral. Quinto, sobre prestação de contas e financiamento. Eu sei que o Guilherme vem aqui depois, então vou chamar a atenção porque me parece mais importante. Então, em primeiro lugar, é sobre essa questão das candidaturas fictícias. O que o TSE considera candidatura fictícia, e ele firmou isso ontem, literalmente ontem. Fizeram uma espécie de súmula vinculante sobre o que é candidatura fictícia. 3 coisas. Primeiro, 0 voto. Segundo, 0 dinheiro ou prestação de contas igual para todas as candidatas. E terceiro, ausência de campanha. Então, mesmo que você faça campanha na rua, se você tiver 0 voto e se você tiver 0 dinheiro ou uma prestação de contas igual a de todo mundo, você corre o risco de ser considerada candidata fictícia. Eu conheço inúmeras candidatas que passaram por isso, lamentavelmente. É por isso que a gente está pesquisando esse tema. A professora Roberta Laena tentou classificar essas mulheres de forma diferente, para poder sensibilizar o tribunal para a condição diferente das mulheres, mas, por enquanto, ainda não é assim. Então, infelizmente, as candidatas ainda têm esse ônus. Se, eventualmente, você não conseguir dinheiro de financiamento privado ou sua prestação de contas foi igual,
ou você tiver o risco de ter uma votação pequena, o tribunal já entendeu que até 200 votos era votação próxima a zerada. 200 votos. Acredite se quiser, 262. Loucura. Loucura. É uma loucura. Você vai falar, Mário, do que eu vou fazer? Estou desesperada. Não se preocupe. Qual é a sua função? Provar que você fez campanha. Então, você não junta suas coisas aí para fazer imposto de renda, você vai juntar as coisas da sua campanha. E se preocupar com a sua prestação de contas. O que você empenhar na sua campanha, declare na prestação de contas. Publicou em rede social, saiu para a rua, tire foto, registre a sua campanha. Porque se em algum momento, lá na frente, alguém questionar a sua candidatura, você tem prova de que sua candidatura não é uma candidatura fictícia. Então, esse é um primeiro ponto. Por que isso é muito importante, gente? Que é a consequência disso. O que o tribunal faz quando ele identifica a candidatura fictícia? Torna inelegível por 8 anos as mulheres que são consideradas candidatas fictícias e caça a chapa inteira, tanto dos homens quanto das mulheres. Anula o voto de todo mundo. Então, isso é muito, muito importante. Talvez seja a coisa mais importante que eu tenha vindo falar aqui. Esse, infelizmente, ainda é um ônus que a gente vai carregar. Obrigada. Então, bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Marilda, eu não sou advogada, mas eu quero achar aqui, dentro do site do TSE, algumas respostas. Como é que eu faço isso? Você tem 2 caminhos. Todas as respostas da campanha eleitoral estão aqui. Se andar. Estão aqui. Lá no site do TSE, tem uma aba Eleições 2024. Nessa aba Eleições 2024, tem aqui um negócio, está pequenininho, mas é o terceiro link, Normas e Documentações. Nessas normas e documentações, vai ter um linkzinho ali para cada tema das eleições. O TSE faz uma resolução para cada tema. Tem uma resolução de propaganda, uma resolução de prestação de contas, uma resolução de lícitos eleitorais, tem uma para cada tema. Essas resoluções são leis, né? Igual uma lei, está lá dividida em artigo. Mas você pode fazer uma coisa libertadora para a vida, dar um Ctrl F. Quando você não sabe uma coisa, mesmo você não sendo advogado, se você der um Ctrl F, por exemplo, estou em dúvida se pode outdoor. Coloca Ctrl F e escreve outdoor. Vai direitinho lá na palavra outdoor. Tem coisa como essa que vai ser simples, está escrito lá, é proibido outdoor na campanha. Tem margem para interpretação, mesmo que você não seja advogada. Quando for muito complexo, quando você der um Ctrl F e aparecer assim, 30 palavras do que você está pesquisando, é sinal de que não é para você. Você precisa procurar um advogado. Então, já é um bom caminho. Esse é o primeiro percurso que eu te aconselho a fazer. Marilda, eu entendo de tecnologia, eu tenho meu filho lá em casa que entende de tecnologia. E ele falou que vai me ajudar. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no chat GPT, se você tiver dinheiro para pagar $20 por mês. Vai criar um agente GPT. Vai pegar todos os PDFs dessas resoluções, jogar dentro desse agente GPT, e ele é o advogado da sua campanha. Ele vai resolver todos os seus problemas? Não. Mas uma boa parte. Tenha em mente que ele pode dar respostas erradas. Então, é para coisas simples, mas já é um adianto de vida. Então, respostas para a campanha, você encontra aqui, ou no Ctrl F, ou no agente GPT. Essas resoluções não são invenção do TSE. Está tudo na lei, porque as pessoas dizem, o TSE que fez a resolução. É tudo alguma lei que o Congresso Nacional fez. O que o TSE fez foi só sistematizar dentro dessas resoluções. Tem algumas coisas assim que pisam na linha, umas passam meio, um pouco, assim, mas 99% é só organização do que já está na lei mesmo. Mas eu não quero ler tudo, eu quero que você me dê uma organizada na minha cabeça. Então, vamos começar do começo, que é de hoje, de onde a gente está, que é o que a gente chama de pré-campanha.
O que você tem que saber na pré-campanha? Responder 3 perguntas, apenas. O que você pode falar, aonde você pode falar e o que você pode gastar para falar. É isso. Se você responder essas 3 perguntas, você consegue fazer sua pré-campanha sem preocupação. O que o tribunal disse para essas 3 perguntas? Objetivamente. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida complexa, a gente entra nas dúvidas complexas. O que você pode dizer? Você pode dizer tudo o que você quiser. Pré-campanha, equipare a uma apresentação de currículo. É como se você estivesse procurando emprego. A única coisa que você não pode fazer é pedir voto, direta ou indiretamente. Ah, mas a lei fala pedido explícito de votos. A lei fala, mas o tribunal interpretou, considerando todo o resto da lei, que não é assim, que não é explícito só o pedido. Se você pedir apoio, se você disser venha comigo, se o seu contexto revelar que aquilo ali você fez para pedir voto, é antecipação de campanha. Por que é assim? Porque a lei ainda parte de um pressuposto equivocado, que a gente passou uma linha no chão e que se todo mundo começar juntinho, isso respeita a isonomia. Até a pedra ali da rua sabe que isso não é verdade, mas a lei ainda é assim. Então, quem já está na frente, sai um pouco na frente. Se você der essa explicação para o tribunal, quando ele vier com a representação, disser que sua propaganda é irregular, ele vai falar, ó, que pena, ela não é conhecida, o outro é. Não, não vai aceitar. Então, a gente tem que considerar que é proibido pedir votos direta ou indiretamente nesta fase que nós estamos, que vai até o dia 15 de agosto. Só começa a campanha 15 de agosto. Qual é a pergunta que eu mais recebo agora? Aonde eu presto contas da minha pré-campanha? Para quem eu explico que eu não estou falando pedido de votos? Para ninguém. Isso aqui é a sua vida normal. Você vai ter que se preocupar com isso só quando? Se alguém te contestar. Como aconteceu com o presidente Lula, no caso da fala dele na campanha, no dia lá do trabalhador com bolos. Se ninguém te perguntar, se não houver processo, isso não é problema de ninguém, é só seu, é sua vida. Só vai ter que dar explicação se houver um processo. Se tiver o processo, aí a gente passa tanto nessa pergunta quanto para as outras 2 perguntas, que é, aonde eu posso falar isso, que é apresentar meu currículo, dizer que eu sou pré-candidata, o que eu penso da vida, quem eu sou, de que partido que eu sou, o que eu estou fazendo. Isso é apresentar meu currículo, que a gente chama lá na Justiça Eleitoral de promoção pessoal. Promoção pessoal não é antecipação de campanha, é apresentar o currículo. Eu posso fazer isso em todo lugar que eu possa fazer durante a minha campanha. O que isso quer dizer? A pré-campanha passou a ser igual à campanha. Tudo que for proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Por exemplo, outdoor é proibido na campanha? É. Então, é proibido na pré-campanha. Pintar muro é proibido na campanha? É. Então, é proibido na pré-campanha. Fazer bandeira é proibido na campanha? Não. Então, não é proibido na pré-campanha. Impulsionar conteúdo nas redes sociais é proibido na campanha? Não. Então, eu posso fazer na pré-campanha. Só que na campanha, impulsionar conteúdo tem regra. Qual é a regra? Só pode fazer o candidato ou o partido do candidato, ou coligação ou federação. A mesma coisa vale para a pré-campanha. Tudo que for meio proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Então, a sua segunda resposta é: aonde você pode falar na pré-campanha? Aonde você pode falar na sua campanha? A gente vai voltar nisso aqui quando falar lá da propaganda, quando falar dos meios analógicos e dos meios digitais. Terceira pergunta. Ah, tá, eu já sei o que eu posso falar, eu sei aonde eu posso falar, agora eu quero saber como que eu posso gastar dinheiro, de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar essa conta, né? O que o TSE disse?
disse que você só pode gastar algo que seja proporcional à sua vida, que seja módico. Se você é um influencer digital que já tem um staff com você, isso é parte da sua vida. Então, não tem problema. Você vai continuar a sua vida. Você tem maquiador, você tem cabeleireiro, você tem um jornalista, uma assessoria de imprensa, fotógrafo, web designer. Isso é a sua vida. Não tem problema. Mas se você não tem e você contratou tudo isso na sua pré-campanha, você vai ter que dar uma parada, uma repensada e falar, será que isso daqui é proporcional dentro da minha vida normal e de um indivíduo médio na sociedade? Quanto custa a minha campanha de vereadora no meu município? Qual é o meu teto de gasto? Qual é o teto de gasto da minha campanha de prefeita? O TSE não falou quantos % ele considera proporcional. Mas a gente aqui, de um modo geral na campanha, aconselha a não gastar mais de 10% do valor do teto da campanha na pré-campanha. Então, se o seu teto de gastos é 10 mil, o máximo que você pode gastar é 1.000. Marido, eu não tenho a menor condição de eu gastar só 1.000. Aí você vai ter que cuidar disso. Porque se você fizer impulsionamento mais do que 1.000, esse impulsionamento vai entrar lá na biblioteca de conteúdos da Meta, vai ficar visível, o Ministério Público vai fazer batimento e vai lá olhar se o que você está falando tem a ver com conteúdo político eleitoral e pode ser considerado campanha. Pré-campanha é um momento muito sensível da vida do candidato, que só dá problema se ele ganha. Se ele perde, ninguém vai te amolar. Mas se ele ganha, costuma ser problema. Foi o que aconteceu com a Selma Arruda. Selma Arruda foi uma senadora eleita, cassada, realizaram novas eleições para substituí-la. Por quê? Gasto de pré-campanha. O tribunal concluiu, é um processo que já acabou, então, portanto, já tem uma conclusão com relação ao fato, concluiu que ela gastou 2 milhões, 2,5 milhões na fase de pré-campanha e que isso era desproporcional ao total de gastos que ela podia fazer durante a sua campanha. Cuidar desta prova é ônus da pré-candidata. Então, se você está fazendo uma pré-campanha ativa, é ônus seu guardar esses documentos para comprovar, se você ganhar e alguém te contestar, que você não gastou mais do que devia, que você fez o que você normalmente fazia, que você já tinha aquilo antes da sua vida lá de pré-candidata. Então, esse é um ponto muito importante. Segunda questão importante e que, normalmente, só assombra candidato quando ele ganha. Pesquisas eleitorais. Nós já estamos no período em que as pesquisas eleitorais são proibidas se não forem registradas no TSE. No ano das eleições, você só pode dar visibilidade, ou seja, publicar pesquisa eleitoral, se ela for registrada no TSE. Isso não significa que você não possa fazer pesquisa eleitoral sem registrar, mas você não vai poder dar visibilidade para essa pesquisa eleitoral e a multa é alta, é aproximadamente R$50 mil, a irregularidade na divulgação de pesquisa não registrada. E pode ser considerado, inclusive, abuso e levar à cassação do mandato. Então, não é um ilícito daqueles que vale a pena fazer a relação de custo-benefício, não. Para fazer pesquisa eleitoral, então, você precisa contratar um instituto de pesquisa que tenha condições de fazer esse registro, porque ele não é uma coisa simples. Mas, para a vida da eleição municipal, o que faz mesmo diferença e causa impacto? É enquete. Que enquete, qualquer um faz no Instagram, qualquer um faz no WhatsApp, e enquete é proibida a partir do dia 15 de agosto. Quando a campanha começar, não se pode mais fazer enquete. Marilda, então, vou encher o mundo de enquete até o dia 15 de agosto. Tudo bem. O que a legislação exige? Que você seja transparente, tanto na hora de fazer enquete, quanto na hora de divulgar o resultado da enquete. Porque, senão, o que vai acontecer? O tribunal vai entender que aquela enquete foi divulgada como pesquisa,
sem os requisitos da pesquisa e vai te multar R$50 mil. Então, para divulgar enquete, tem que deixar claro que a enquete, na hora de divulgar, tem que estar lá escrito em letras garrafais que aquilo ali foi uma enquete, aonde que foi realizada essa enquete e que as respostas foram feitas livremente pelo público. De preferência, colocar o máximo de dados de enquete. Porque isso daqui é o que o tribunal exige no segundo item para você divulgar pesquisa. Quando você vai divulgar pesquisa, mesmo registrada, o TSE exige que você coloque quem pagou, o número de pessoas entrevistadas, margem de erro. Tem uma série de itens que estão na resolução que o tribunal exige na divulgação. Na enquete não tem isso. Não tem. Mas eu já dei palestra esse ano em uns 300 lugares. E onde eu tinha juiz que esse tema surgiu, a questão que os juízes colocavam era: como que eu diferencio o que é enquete de pesquisa para multar ou não multar? Então, veja, se o juiz tem essa dificuldade, o risco que você vai assumir depende de você. Quanto mais elementos você colocar, dizendo, foi enquete, nessa enquete eu entrevistei, eu recebi respostas livres e aleatórias de X pessoas, foi feito em tal lugar, não teve pagamento, foi gratuito, menos chance você tem de alguém dizer que isso é uma pesquisa irregular, porque vai entender que você quis induzir o eleitor a erro, dizendo que aquilo ali era pesquisa. Então, o risco da enquete, agora, nesse período permitido, é ela ser entendida pela Justiça Eleitoral como uma pesquisa irregular. Então, pode fazer enquete? Pode. Mas, na hora de divulgar o resultado, tem que deixar claro que isso é enquete para poder não dar problema. Então, muito bem. A gente saiu aqui do momento em que eu não sei onde está a legislação, entramos na pré-campanha, fiz aqui a minha pré-campanha, fiz pesquisa eleitoral, agora eu vou entrar na campanha eleitoral. Quando eu entro na campanha eleitoral? Quando eu peço o meu registro de candidatura. Eu sei que não é o caso de muitas de vocês que estão aqui, mas em muitos dos grupos de mulheres onde eu dou palestra e dou aula, uma das perguntas que eu mais recebo é: quando é que eu tenho a garantia de que eu vou ser candidata mesmo? Eu vou ter certeza, já que tem a cota? Não existe isso, gente. Eleição e escolha de candidata acontece na convenção. A convenção acontece lá em julho, de 20 de julho a 5 de agosto. Então, tanto mulheres quanto homens colocam o seu nome à disposição na convenção e são ou não são escolhidos na convenção. Qual é a diferença entre as mulheres e os homens? É que a convenção tem uma obrigação legal de escolher pelo menos 30% de mulheres. É 30% de um dos gêneros, mas a gente sabe que é 30% de mulheres, porque tem menos mulheres mesmo candidatas. Então, é na convenção que se será escolhido. Ninguém tem garantia de que vai ser escolhido na convenção. Se tivesse, haveria uma irregularidade, porque a convenção é soberana. Escolhido na convenção, o partido vai pedir o registro de candidatura. Para todos os efeitos e no mundo ideal, esse registro é pedido pelo partido para todo mundo. Os partidos não costumam errar no pedido de registro de candidatura. Mas pode acontecer, por alguma razão, ou que o partido erre, ou que no município de vocês tem uma disputa partidária e que alguém tire seu nome e não faça o seu pedido de registro. Aí cabe a você, no dia que a Justiça Eleitoral publicar o edital com o nome das pessoas que foram indicadas como candidatas, em que se fez o pedido de registro de candidatura, olhar se o seu nome está lá. Se o seu nome não estiver, é você quem tem que fazer o pedido de registro de candidatura. Se você não fizer, você não é candidata. Então, quais são os passos? Primeiro passo, convenção partidária. Foi escolhida na convenção, tem que fazer mais nada. Segundo passo, registro de candidatura. No registro de candidatura, seu partido vai providenciar documentos junto com você. Uma série de certidões que a lei estabelece que você e o seu partido têm que providenciar. Você tem que entender disso, isso é coisa, tem um pouco, mas isso também é coisa de advogado.
O que você tem é que procurar saber como isso é providenciado dentro do seu partido, lá no seu diretório, quem está tomando conta disso, para auxiliar na busca dessas certidões, e muitas delas são providenciadas pela própria Justiça Eleitoral. Feito o pedido de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral vai publicar um edital, que é o terceiro passo. Você vai lá olhar se o seu nome está nesse edital. Se o seu nome não estiver, aí você tem que providenciar o pedido do seu registro de candidatura. Se isso é o cometa Halley, viu, gente? É raro de acontecer, de o partido não pedir o seu registro. Terminado o processo de pedido de registro, vocês podem impugnar candidaturas de outras pessoas. Mas, como isso não diz respeito à nossa vida, já é oposição, aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vê em outro momento. Nesse registro de candidatura, é muito importante que, mesmo sendo um processo judicial e coisa de advogado, que vocês acompanhem o registro de candidatura. Porque registro de candidatura pode ser indeferido por 3 razões. A primeira razão é não ter condição de elegibilidade, que também é uma questão jurídica, mas está lá na Constituição. É ter idade, direitos políticos, ter domicílio eleitoral, filiação partidária, essas coisas. A segunda razão é ter uma inelegibilidade. É você, no jargão, ser ficha suja. Se você tiver alguma condenação, não tiver direitos políticos. Mas a terceira é não juntar os documentos. E, por incrível que pareça, isso representa quase 30% dos indeferimentos de registro de candidatura. Que o advogado entra junto com o partido, é intimado para juntar o documento em 72 horas, não junta, o registro é indeferido. E aí não tem mais chance. Então, acompanhar o seu próprio registro de candidatura é muito importante. Aonde você acompanha isso? No Divulga Candi. A Justiça Eleitoral tem uma plataforma instintiva, aberta, de fácil visualização e que você consegue acessar pelo Google. Você colocar lá Divulga Candi, você vai acessar tanto a plataforma com os registros de candidatura, quanto as prestações de contas. Então, você consegue lá acompanhar o seu registro, como que ele está andando, para saber o que está acontecendo, e se você tem que fazer alguma coisa, se deu alguma zebra. Passado o registro de candidatura ou durante esse processo, aí é sim que a gente tem campanha eleitoral. O que é muito importante, o mais importante vocês entenderem de uma campanha eleitoral, que na campanha eleitoral vocês não são pessoas físicas, vocês são pessoas jurídicas. A candidata é uma pessoa jurídica a partir do momento que começa a campanha eleitoral. Como assim? Quando você pede seu registro, o TSE vai te dar um CNPJ. Com esse CNPJ, o tribunal também vai abrir uma conta. E essa conta é dessa pessoa jurídica. Tudo que acontecer na sua campanha tem que passar por esta conta. Nada mais você vai fazer da sua campanha na conta da pessoa física. Por incrível que pareça, esse é o maior problema que a gente tem na eleição municipal. É uma confusão da pessoa física com a pessoa jurídica. Ah, eu fiz uma festa aqui na minha casa, um jantar para trazer o pessoal aqui discutir a minha candidatura. Isto é campanha. Você não pode fazer um jantar na sua casa, o sujeito ir lá, te doar um dinheiro para a sua campanha e fazer isso na sua conta, comprando um negócio na padaria. Se você não se eleger, pode ser que ninguém te aborreça. Mas, se você for eleita, certamente vai ter alguém para poder ir lá e falar que você abusa do poder econômico e que tem uma representação do 30A. Então, entendam, campanha é pessoa jurídica. Tudo que você fizer como candidata só passa na conta da campanha da pessoa jurídica. E isso pode custar o seu mandato. Comecei a minha campanha. Tudo que eu fizer na minha vida, Marilda, é propaganda eleitoral? É político eleitoral? Então, vamos falar agora, penúltimo, de propaganda eleitoral. Hoje, para a gente entender a propaganda eleitoral, como é que é mais fácil dividir a vida? O que não significa que seja a realidade concreta do nosso dia a dia. De um lado, a gente tem a propaganda analógica. Do outro lado, a gente tem a propaganda digital. Uma não vai conversar com a outra muitas vezes. Não tem nenhuma lógica.
Não tem lógica eu ser proibido de pintar muro e a Anitta poder pedir voto para mim no Facebook. Tem nenhuma lógica isso. Eu ter um tamanho de adesivo para pregar no meu carro e o Felipe Neto poder fazer um vídeo falando de mim na internet. Mas a legislação é assim. Não tem lógica. Entendam isso. E o fato de não ter lógica não significa que não vai ser aplicada e que não vai gerar consequências, multa, etc. Então, vamos entender, primeiro, a propaganda analógica, que é como a legislação eleitoral trata a campanha de rua, com muito rigor. Qual é a lógica de tanto rigor? A lei não mudou depois que a gente tem teto de gasto de campanha. Qual era, então, o objetivo da lei? Diminuir o gasto. Como o sujeito podia gastar quase o infinito, o jeito de equiparar o jogo para quem tinha muito dinheiro e quem não tinha era colocar um sarrafo aqui embaixo na propaganda eleitoral, porque o que custa caro na campanha é propaganda. Então, encheram a lei de proibições para que o gasto na propaganda fosse baixo. Hoje, a gente não tem mais o problema do gasto infinito e da desequiparação de dinheiro, porque todo mundo pode gastar o mesmo tanto. A campanha tem teto. Mas as restrições ficaram na lei. Então, propaganda de rua tem muita limitação. Vamos entender aqui as principais. Primeiro, eu não posso escrever nada em lugar nenhum com a minha propaganda eleitoral. A única coisa que eu posso fazer é um adesivo pregado na janela de até meio metro quadrado. Então, espaços físicos eu não posso usar para fazer campanha. Eu não posso pintar muro, parede, pregar nada, fazer outdoor. Então, eu vou juntar um monte de plaquinha aqui de meio metro para... Isso é efeito outdoor e é proibido. E outra coisa, como tem 500 mil candidatos a cada ciclo, tudo que você imaginar que é genial, alguém já pensou e a Justiça Eleitoral já considerou irregular. Não caia nessa ilusão de tive uma ideia genial. Alguém já teve uma ideia genial. Pregar coisas em lugares é proibido. Fazer propaganda em espaços de acesso ao público, de uso comum, também é proibido. Não é só fazer campanha em espaços do poder público. Eu não posso fazer campanha em prédio público. Não, não é isso. Meu amigo tem um cinema. Cinema, todo mundo acessa? Acessa. Supermercado, todo mundo acessa? Acessa. Eu não posso fazer campanha nesses lugares. Mesmo que for de uso comum. A pessoa não está me doando nada. Eu só entrei no supermercado e coloquei lá um santinho. Por que isso? Porque, senão, todo mundo que tivesse um amigo dono do supermercado ia ter mais vantagem sobre quem não é amigo de dono do supermercado. O sujeito fosse amigo do dono do cinema. Então, o que a lei fez? Tentou equiparar todo mundo. Se você seguir a lógica da isonomia, que é, eu estou em dúvida se eu posso fazer isso. Eu fazendo, todo mundo pode fazer? Se a resposta for sim, já é uma grande chance de você poder fazer. Se a resposta for não, é uma grande chance de você não poder fazer. Então, espaços de uso comum, não pode fazer propaganda eleitoral. Eu posso fazer o que na rua? Eu posso colocar bandeira, desde que não seja fixa. Eu não posso pregar aquelas bandeirinhas no chão, porque isso é usar um espaço de uso comum do povo. Se todo mundo resolvesse colocar uma bandeirinha, não ia ter mais espaço na praça, né? Então, não pode fixar. Eu posso entregar panfletos, usando até uma mesa, desde que essa mesa seja móvel. Posso colocar pessoas distribuindo panfletos, e isso não tem problema nenhum. Tem tamanho para bandeira? Não. Mas, nos estados, há um debate sobre isso, e o ideal é que não ultrapasse meio metro quadrado para não ter problema, ou, no máximo, aquela bandeira comum, porque vai acabar enfrentando alguma discussão aí sobre esse tipo de propaganda. No carro, o que eu posso fazer? Não pode fazer plotagem. Ah, mas eu vi fulano fazer... Provavelmente esse fulano está multado e você não está sabendo. O que pode colocar no carro é um adesivo pequeno ou micro perfurado. É isso, mais nada. Se você... O adesivo do carro é meio... Não, é 0... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu vou ter que olhar. 40 centímetros quadrados? 45 centímetros quadrados? Mas vou conferir e te falo. Não é meio metro, não. Não, é menor. O tamanho do adesivo.
Dá um Ctrl F na resolução. Então, microperfurado pode ocupar o para-brisa traseiro inteiro. Para o microperfurado não tem essa limitação. E no seu comitê central, você também pode colocar uma propaganda maior, mas você tem que indicar que é o comitê central no seu registro de candidatura. Então, o jeito de fazer uma propaganda maior na rua é indicando no registro de candidatura que aquele lá é o seu comitê central e só pode ter um, que aí você consegue fazer uma propaganda maior. Se você receber uma notificação da Justiça Eleitoral para tirar a propaganda, você tem que tirar. A Justiça Eleitoral tem poder de polícia. Mesmo... Já recebeu? Pois é. E mesmo que não foi você, não tenha sido você que colocou. Isso é muito importante. Quando a Justiça Eleitoral te notifica de uma propaganda irregular, ela está te dando ciência da propaganda. Isso significa que, se você não retirar, você passa a ser passível de multa. Qual é a lógica da sanção da propaganda, da penalização? Você só é multado se você for responsável pela propaganda ou tiver prévio conhecimento. Então, se alguém colocar um outdoor na porta da sua casa, não tem jeito de você falar que você não sabia. O que aconteceu com aqueles outdoors do Bolsonaro que ele espalhou no Brasil? Ele não, né? Que as pessoas espalharam no Brasil inteiro. O TSE multou quem fez o outdoor, mas não multou o Bolsonaro na maioria dos casos. Multou só quando houve prova do prévio conhecimento. O que a Justiça Eleitoral faz, então, na eleição municipal? Onde tem propaganda irregular, eles pedem uma notificação para você tirar a propaganda. Se você não tira, aí vem a representação do Ministério Público para te multar para propaganda irregular. Se você tirar, aí não, porque não tem prova do seu prévio conhecimento. Mas mesmo que a propaganda não for sua, é sua responsabilidade retirar a propaganda, porque a Justiça Eleitoral tem poder de polícia. Se você não retirar, depois vem uma multa. O que a Justiça Eleitoral pode retirar no poder de polícia? Este ano é o primeiro ano que esta regra mudou. Sem processo nenhum, a Justiça Eleitoral pode tirar duas coisas. Primeiro, aquilo que for formalmente irregular, ou seja, que você não pode usar como meio de propaganda. Ela não vai olhar o conteúdo que está escrito lá. Ela vai usar o que você está fazendo. Coloquei um outdoor. Não me interessa o que está escrito no outdoor. Outdoor é proibido? Então, a Justiça Eleitoral vai mandar tirar. Não posso pintar muro. Não me interessa o que está escrito no muro. Pintura de muro é irregular. Ela vai mandar tirar a pintura. Coloquei um monte de adesivo colado um do lado do outro e tem efeito de outdoor. Vai mandar tirar. Finquei uma bandeira na rua. Vai mandar tirar. Preguei negócio no poste. Vai mandar tirar. Ou seja, ela não analisa o conteúdo. Ela olha onde você fez a propaganda. E este ano, a Justiça Eleitoral também vai mandar tirar conteúdo que seja ofensivo ao processo eleitoral, à Justiça Eleitoral e à legitimidade da urna e do processo eleitoral. No site da Justiça Eleitoral, lá no TSE, vai ter uma aba indicando o que a Justiça Eleitoral considera como fato notoriamente inverídico relacionado ao processo eleitoral. Se esses fatos notoriamente inverídicos relacionados ao processo eleitoral estiverem em qualquer propaganda ou falas de candidatos, a Justiça Eleitoral pode mandar retirar sem processo. Num processo administrativo, é sem processo judicial, mas no processo administrativo. Marilda, que absurdo, isso fere a liberdade de expressão. Não é verdade, gente. A Justiça Eleitoral tem uma competência que é muito comum da administração pública, que é o exercício do poder de polícia, que é mais ou menos o que acontece quando tem uma grande tragédia como essa nossa, em que o poder público pode ir lá e executar ordens sem que tenha uma ordem judicial. No processo eleitoral acontece isso também, porque a gente só tem 45 dias. Então, duas coisas a Justiça Eleitoral pode tirar e vocês têm que ficar atentas. A forma e conteúdos que critiquem, não critiquem porque está dentro da liberdade de expressão, né? Que ofendam e manifestem posição contrária ao que é legítimo ao processo eleitoral, que lá no site do TSE vai ter relacionando o conteúdo. E se, eventualmente,
o juiz local falar, não, eu considero que pode falar que a urna eletrônica não é inviolável, e o TSE tiver dito, como provavelmente dirá, que este conteúdo viola a legitimidade do processo eleitoral, o candidato pode fazer uma reclamação direto lá para o TSE. Isso vai lá para a corregedoria vai mandar tirar esse conteúdo. Então, vocês poderão, como candidatas, caso o juiz eleitoral mande deixar, ir lá no TSE pedir para retirar. Não precisa passar no TRE, depois ir para o TSE, entrar com recurso, pedir para o advogado. Esse processo é administrativo, não precisa nem de advogado. Você também pode fazer denúncia no aplicativo da Justiça Eleitoral, que chama Pardal Eleitoral. Você baixa aí, ele vai começar a funcionar a partir das convenções. Você pode fazer denúncia e também vão receber denúncias eventualmente suas por conta disso. Então, dentro dessa casinha aqui, que é a propaganda analógica, acho que o mais importante é vocês entenderem que tem muita proibição. Não sigam o que parece lógico, porque não tem lógica. Na propaganda digital, inverte um pouco essa lógica. O que pode fazer no universo digital? Aqui a gente pode fazer quase tudo. Não tem muita limitação de forma. A limitação, eventualmente, vai ser de conteúdo. O que é proibido falar durante a campanha eleitoral? É proibido praticar ofensa à honra e à imagem. É proibido falar fato sabidamente inverídico. E é proibido falar fatos sabidamente descontextualizados. O que quer dizer isso? Usar um fato verdadeiro para chegar a uma conclusão falsa. Vou dar um exemplo que não é meu, que é do Diogo Reis. Aí, lá na internet tem um site que faz relação entre coisas absurdas que não tem relação nenhuma, mas que parecem ter relação quando você coloca um gráfico. Toda vez que o Nicolas Cage lança um filme nos Estados Unidos, o número de afogamentos aumenta. Uma coisa tem alguma coisa a ver com a outra? Nada. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se eu pegar o gráfico e mostrar o cruzamento, você vai ver que é igualzinho. Até parece que tem uma coisa a ver com a outra. Fazer isso na campanha é a coisa mais fácil do mundo, sobretudo no mundo digital, porque tem informação para dar com pau aí para a gente pegar. Relacionar coisas, toda vez que esse candidato aparece, tem um atentado. Impressionante. Não é? Isto a Justiça Eleitoral considera fato sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado. Isso é proibido fazer. E na forma, quais são as duas coisas que vocês precisam entender? Primeiro, nós estamos num mundo em que a inteligência artificial não é uma ferramenta, é uma mudança de paradigma. Até hoje, na humanidade, a gente teve 24 tecnologias de aspecto geral, que mudaram o mundo, desde a agricultura até a internet. Essa, a ciência e a economia consideram que é a 25ª. Nós não temos uma ferramenta, a gente tem uma mudança de vida. O que o TSE fez? O TSE passou a exigir que, toda vez que você utilizar alguma inteligência artificial na sua campanha, fiz um texto pelo ChatGPT, fiz um vídeo pelo Gama, fiz um vídeo aqui no ChatGPT, ou transcrevi alguma coisa no Tactic. Você é obrigado a descrever na sua imagem ou no seu texto que você utilizou uma inteligência artificial. É transparência. Tive uma ideia genial, Mário. Daqui no WhatsApp tem uma ferramenta que eu falo com um monte de gente ao mesmo tempo. É uma espécie de reunião de grupo. Como eu não consigo estar em todos ao mesmo tempo, eu vou criar um perfil aqui na inteligência artificial e ele conversa com o povo para mim. Isso está proibido. O que o TSE exige, em uma palavra, é transparência. É que você seja você e que, se não for você que está em interlocução com o outro, que é o eleitor, isso esteja claro. Você não pode criar um avatar para falar com o seu eleitor, a não ser que seja uma paródia, alguma coisa que esteja claro que não é você. E se você usar uma inteligência artificial, isso tem que estar claro. Se você utilizar dados para fazer isso, que você pegou lá do supermercado, me deu o e-mail do fulano, você vai ter que seguir o que está previsto lá na resolução para fazer. Isso também é coisa de advogado. Sozinho você não vai dar conta de fazer. Em segundo lugar, se você quiser pagar,
que é a segunda coisa importante antes de eu parar para vocês fazerem perguntas. Você só pode pagar na própria rede que você está usando. Por isso é que saiu essa notícia que o Google proibiu o impulsionamento. O que isso significa? Se você vai postar no Facebook, você só pode contratar do Facebook. Se você vai postar no Instagram, você só pode contratar do Instagram. Se você vai fazer alguma coisa no Google, você tinha que contratar do Google. A Maria do Google não vai vender, então não pode contratar de ninguém. Você não pode contratar uma ferramenta paralela que a Justiça Eleitoral considera robô de impulsionamento para se colocar em vantagem em relação ao outro na rede social ou em qualquer plataforma. Então, se alguém falar, não, mas o Google não vai vender, mas eu tenho aqui um robô que, se você usar no seu site, vai te colocar na frente lá no Google. Isto chama ilícito eleitoral. É utilizar robô para ter vantagem no processo eleitoral. Não pode fazer isso. Você só pode contratar da própria rede em que você está postando se ela te vender. E se ela não vender? Então, não tem como comprar. O Twitter não vai vender. Então, no Twitter, você vai postar, entregar para o Elon Musk e para Deus. Porque como é que a gente sabe o que o Elon Musk faz com o que a gente posta no Twitter? Não sabe. Onde ele dá prioridade? Faço a menor ideia. É sobre isso que é a regulação. Não tem o que fazer, por enquanto. O que o TSE exigiu das plataformas nesse processo eleitoral? Que não é um problema seu, é do TSE. Que elas expliquem como elas estão priorizando o conteúdo. Como é que eu sei que R$10 que a Luciana paga chega nos R$10 que a Aline paga? Porque se a Luciana pagar R$10 e o conteúdo dela for para 1.000 pessoas e a Aline pagar R$10 e o conteúdo dela for para 10 pessoas, os R$10 de cada uma têm alcance diferente. E nós não temos como saber. Então, dentro do Twitter e do Google, que são as duas que nós sabemos, por enquanto, que não venderão conteúdo eleitoral, o que vocês podem fazer? Publicar. Mais nada. O Google, como é que eu faço para ficar na primeira página? O que você pode fazer? O pessoal da comunicação tem ferramentas que não são robôs, que é forma de colocar palavras dentro do seu site que ajudam o seu site a ter prioridade, as pessoas acessarem lá. Mas robô não pode. E no Twitter, só pode postar, não pode mais nada. Quem vai vender, que nós já sabemos que vai vender? A Meta. A Meta vai vender no Instagram e no Facebook. Como você vai comprar? Como sempre comprou. Com o seu CNPJ de campanha, no cartão da campanha, ou no boleto da campanha, ou no Pix da campanha. Vai fazer lá o impulsionamento de conteúdo e, no final, eles vão te dar quanto você tem que pagar. E esse impulsionamento vai aparecer lá, propaganda eleitoral. Como que a Meta vai saber isso? Porque, na hora de impulsionar, você vai clicar lá que está fazendo impulsionamento. Quem pode fazer isso? Só candidato, partido ou coligação. Aí eu tenho um eleitor muito querido que quer me ajudar. Se ele fizer isso, ele está te atrapalhando, porque você vai ser caçado. Chama abuso de poder econômico e os indevidos meios de comunicação. Eleitor não pode impulsionar conteúdo político eleitoral. A Meta diz que consegue saber o que é conteúdo político eleitoral e que não vai deixar a pessoa comprar. Mas isso não é verdade. Porque hoje, gente, o que é conteúdo político eleitoral? A guerra da Ucrânia é política eleitoral. Teve uma expulsão na faculdade onde eu dou aula por conta da guerra do Hamas com Israel, de um aluno. Então, isto mostra que qualquer conteúdo é político eleitoral. Isso depende do que as pessoas associam a um grupo ou outro. Qualquer conteúdo, portanto, que um eleitor impulsione na tentativa de te ajudar, pode te atrapalhar. Porque tem uma proibição absoluta na internet. É proibida propaganda paga. Só pode fazer impulsionamento na própria mídia. Eu não posso comprar trabalho de influenciador de ninguém, de nenhum eleitor, muito menos pedir para o eleitor impulsionar. Se vocês souberem isso tudo, resolve o problema da campanha? Não. Mas ajuda bastante. Ter conhecimento
faz a gente ser mais livre. A verdade é essa. Talvez o que estudar me trouxe foi liberdade. E é isso que eu acho que talvez fazer um chat GPT e dar esse Ctrl F, além aqui de organizar as ideias, pode ajudar vocês. Muito obrigada, eu estou à disposição para as perguntas. Doutora Marilda, eu sou de Minas Gerais, meu nome é Keila, e eu tenho duas perguntas. Como nós não podemos impulsionar, e se um adversário nosso impulsiona, como que eu vou provar que não fui eu que fiz esse impulsionamento? Né? E outra coisa, acontece muito com a inteligência artificial, alguém pode usar isso, né, e falar coisas que a gente não falou, ou pegar frases da gente que nós não dissemos, né, junto com a nossa imagem, e, assim, denegrir a nossa imagem, como se nós tivéssemos falado alguma coisa. Como que a gente prova isso, que não fomos nós? Então, bom, acho que são duas coisas. A primeira é essa de fraude, né? Que, na época do Santinho, era o sujeito que distribuía o Santinho no dia da eleição, falando que você não era mais candidato, né? Cansei de ter caso assim. Quando eu morava em Minas, eu sou mineira, não parece, porque agora eu já perdi o sotaque. Eu sei que é mentira. Mas, perdi, parece que eu saí da roça ontem, né? Eu tinha muito caso de gente que distribuía Santinho no dia, falando, desistiu fulano da candidatura e tal. E a principal forma de fazer prova de que não é você é notificando. Nesse caso do Santinho, o estrago já estava feito, né? Aí é só uma ação de cassação mesmo, quando o adversário pratica uma fraude como essa. E o objeto é muito claro. Mas, no seu caso, vamos imaginar alguém que faz um impulsionamento a seu favor para dizer que esse impulsionamento é irregular e depois pedir a cassação do seu mandato. Quando você toma ciência de qualquer ilícito que não foi você quem está praticando, nenhum apoiador e se acha que está sendo praticado em fraude, é notificar o Ministério Público de que há uma fraude, notificar a pessoa que pratica essa fraude, se for possível, porque às vezes a fraude é anônima. E aí, você até descobrir quem já passou dias e o Ministério Público falar, mas você ficou 10 dias com esse negócio. E terceiro, que é o mais efetivo, representação criminal. As pessoas não costumam ter medo de perder dinheiro, não costumam ter medo de perder mandato até perder, mas morre de medo da polícia. Processo criminal ainda continua sendo efetivo. Então, o negócio tretou, relou, é representação criminal por fraude, por violência política de gênero. O TRE de Minas decidiu que a competência por violência política de gênero é da Justiça Federal, por enquanto. Aqui em Brasília tem uma procuradora que é uma grande defensora dessa causa e coloca todas as energias da vida nisso, que é a doutora Raquel Branquinho. E ela, depois de muito custo, conseguiu, pelo menos parcialmente, a definição dessa competência, que é um órgão que está dedicado a isso. Então, faça a representação na Polícia Civil. E a Polícia Civil encaminha para a Polícia Federal, mas fica lá em cima. Ou faça uma representação na Polícia Federal, aonde tem Polícia Federal, ou pelo site da Polícia Federal, que está se estruturando. Essa foi a nossa pesquisa do ano passado, para demonstrar que faltavam canais de acesso, e eles deram uma modificada nesse processo. E isso tem funcionado. Acho que esses são os 3 caminhos. Ah, mas eu tenho uma mega estrutura de campanha, tenho advogado e tal. Aí você pode pedir direito de resposta, fazer representação, tem um monte de processo judicial. Esses 3 são os fáceis que você consegue fazer sem advogado. Oi. Tem uma aqui de internauta. Quem vai fazer? Então faz, depois eu faço da internauta. Eu não tinha me identificado antes, eu sou Patrusca de Salvador e trabalho com proteção aos animais. Eu anotei diversas coisas para perguntar, não sei se eu vou conseguir falar tudo. Sobre o chat GPT e sobre a questão de inteligência artificial. No caso, a prestação de contas ela precisa ser da contratação do chat GPT ou informar a Justiça Eleitoral que está utilizando o chat GPT? É uma das perguntas. Você falou que o Meta vai estar liberando a propaganda, só que o Meta também é do WhatsApp. Uhum. Então, o WhatsApp está fora, está dentro, é outra pergunta. Uhum. E a questão de influenciador. E existem diversos influenciadores que apoiam
determinadas candidaturas. O apoio simples, puro, sem nenhum acordo, ele é válido, ou os influenciadores também não poderão dizer que estão apoiando tais candidatos? Então, bom, primeiro, ChatGPT. As duas coisas. Se você contratou para usar na campanha, tem que declarar como gasto de campanha. É uma das suas contratações. Igual você contrata plataforma, gente, carro, etc. E se você usa, você tem que declarar na propaganda, no texto da propaganda, ou no texto que você divulga, auxiliado por inteligência artificial. Então, são duas coisas diferentes, né? Tudo que você gastar na campanha tem que ser declarado. E foi importante sua pergunta para eu esclarecer uma coisa, gente. Tem duas formas de gastar na campanha. Dinheiro, que é gasto financeiro, que você vai lançar lá como o dinheiro que você gastou, e doação estimável, que é quando você usa na sua campanha alguma coisa que você não gastou dinheiro para comprar ou para contratar, mas que vale dinheiro. Por exemplo, você usa a sua própria casa ou uma sala como seu comitê. Isso custa dinheiro, mas você está doando para a sua própria campanha. Então, você vai lançar lá como doação estimável de bem próprio. Luz, água, telefone. Não existe nenhum carro que anda sem combustível e nenhum lugar que funciona sem luz e água. É o erro mais comum de prestação de contas. Se você declarou um lugar, tem que ter luz e água. Se você declarou o carro, tem que ter gasolina ou energia. Então, sempre o que você usar tem que declarar na campanha. Então, para o ChatGPT, são essas duas respostas. Segundo, a meta. Quem define o que vai vender é a plataforma. O TSE, esse ano, pela primeira vez, exigiu que as plataformas se cadastrem no tribunal para vender. Então, nós saberemos quem vai vender e o que vai vender a partir desse cadastro. Igual da vaquinha. Começou a vaquinha dia 15, né? Você não pode contratar qualquer plataforma de vaquinha. Você só pode contratar aquelas 7 que estão aprovadas lá no site do TSE. A mesma coisa vai acontecer com as plataformas. A nossa expectativa é de que a Meta venda também impulsionamento no WhatsApp. Mas pode ser que não. Isso vai depender dela, né? E a terceira pergunta era dos influenciadores, a mais importante. Esse ano também, pela primeira vez, o TSE colocou na resolução, para não deixar dúvida, que influenciador é gente, é cidadão e pode manifestar a opinião que ele quiser, como qualquer outro. A gente brinca que, mas todos os influenciadores estão contra mim, então melhore. Precisa de ter alguém do seu lado aí, é a sua plataforma. Que ser candidato é convencer os outros das coisas, é igual ser advogado, né? A minha plataforma é que vai convencer alguém de me apoiar. E o fato de o sujeito ser bonito, ser inteligente ou ser esperto, de ter conseguido, antes de todo mundo, alavancar a sua plataforma, não faz dele menos cidadão. Isso é mais ou menos como o Caetano Veloso, que é cantor e que a voz dele fala mais longe do que a minha. E se eu fosse disputar uma eleição com a Ivete, quem sou eu? Mas a vida é assim, a Ivete é a Ivete, eu não nasci Ivete. Então, eu tenho que usar os meus ativos e conseguir disputar com isso. O que não pode é, de alguma forma, usar o dinheiro para isso. Mas aí o sujeito paga ali por baixo dos panos. Vou dizer que isso não acontece? Acontece, mas aí não é um problema do candidato, é da Polícia Federal. Aí a Polícia Federal é que vai investigar. Investiga e pega. Vamos lá, então, a pergunta aqui da Tereza de Jesus Ferreira. Pode fazer movimento com trio de protesto? Acho que ela está falando de trio elétrico. De trio elétrico? Então, mini trio pode fazer parte da campanha eleitoral. O que você não pode? Você não pode é deixar o mini trio parado ou carro de som rodando sem nada no município. Carro de som, mini trio, tem que estar associado a evento de campanha. Ou uma carreata, ou uma caminhada, ou a uma... Como é que chama esse negócio que faz? Comício. Ou, como é que chama esse negócio? Ou comício. E aí você pode usar o som e o mini trio. O que precisa observar? A distância dos lugares que a lei exige, até 200 metros, de hospital, de repartição pública, de biblioteca, de órgãos policiais. Essas distâncias são importantes. E os decibéis. Aí tem uma medição de decibéis que tem que contratar um técnico para fazer, porque no interior é um pavor, né? Eu nasci em Bambuí, eu sou de Bambuí, minha família mora lá, tem 24 mil habitantes. E um dos grandes problemas era esse som do funk, Deus me livre guarda. E aí, com a medição de decibéis, deu uma melhorada. Tem mais alguém? Porque eu tenho perguntas aqui ainda das internautas. Tem mais alguém aqui para fazer? Então, tá. Então, vou fazer só mais uma de internauta.
No caso de um eleitor pedir para os seus seguidores curtir a postagem de um pré-candidato, pode? Pode, não tem nenhum problema. Você pode pedir, agora não, né? Agora, vamos separar então. Pré-campanha, quando você pede apoio, é pedido de voto. Pedido de apoio, pedido de suporte, pedido de vamos juntos, pedido de continuidade, é pedido de voto. Então, agora, não pode pedir apoio nem voto. Depois de 15 de agosto, isso é o que é próprio da campanha eleitoral. Aí pode pedir para seguir, pode pedir para votar, pode pedir para apoiar, pode pedir os seguidores, pode pedir o que quiser, falando desde que não pague dinheiro. É isso. Esse tipo de adesivo pisa na linha. O TSE não decidiu ainda um caso como esse para essas eleições. O que eu estou dizendo sempre para os candidatos? Imagine que você tem uma linha assim de risco. A sua linha ela vem do verde até o vermelho. Se você disser só somos fulano e mais nada, não tiver cor, não tiver número, não tiver partido, não tiver eleição, não tiver nada, muito provavelmente não vai ser considerado campanha eleitoral. Estou com elas, não tem problema, é genérico, né? Mas aí, provavelmente, é porque, nessa escala de risco, o que devia estar acontecendo? Devia estar hashtag estou com elas, você em algum evento de campanha, em alguma coisa, falando de pré-candidatura. Aí não é só estou com elas. Você tem que olhar o contexto da fala. Então, se for um adesivo, só falei, somos fulano, mais nada, e ele entregou assim, ou deixou em cima de um lugar, não é nada. Mas se for número do partido, aí já é problema, porque prefeito, o número é igual. Se for a cor do partido, já pisa no amarelo. Se for cor do partido, somos fulano, num evento em que ele fala de pré-candidatura, é campanha. Então, é isso. Se for mandatário e tiver descontextualizado de tudo, não vai ter problema. Mas se ele colocar a mesma cor da campanha anterior, já é amarelo. Nunca, gente, assim, nunca não, né? Porque nunca é muito longe, a gente só tem certeza que não vai ressuscitar aqui desse jeito que a gente está. Mas dificilmente você vai ter uma resposta sim ou não para conteúdo, para saber é ou não é. Você tem que fazer a linha do risco. Quanto mais elementos você colocar que se aproxima de uma campanha, vai ser bomba. Quanto menos, mais chance tem de passar batido. Fazer umas camisetas de escrita agora são as mulheres. Uhum. E se nós mandar fazer adesivo e botar nos carros, isso pode? Se for só agora são as mulheres, sem mais nada, sem número, sem cor, não tem problema. Por quê, gente? Propaganda partidária é lícita o tempo todo, 24 horas por dia. O partido tem o direito de manifestar ideologia partidária, inclusive dentro do Instituto das Mulheres, do departamento, seja como se chamar, para que tenha mais mulheres na política. Eu não sou obrigada a parar de militar pela participação feminina na política, pela liderança feminina, só porque está perto da campanha eleitoral. O que eu não posso é conectar isso com as candidatas. Mas se for só a pauta, a ideologia, não tem nenhum problema. Esse talvez seja o caminho mais fácil de fazer uma pré-campanha. É militar pela pauta que identificam com você. Pode. O número não. O número não, porque o número de prefeito é igual ao número do partido. Não tem problema não, quantas horas. É porque eu vou pegar um voo. Não, mas tem teste, é 8h45, meu voo dá tempo, eu vivo perigosamente. Então, doutora Marilda, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu vou responder mais um pouquinho, não tem problema não. É porque tem outra mesa, né? Ai, meu Deus do céu, estou invadindo a mesa do outro. Não, na verdade, a gente tem uma reunião fora. É. Então, pode responder mais 3? Você quer pedir doação? Ah, sim, isso é uma boa pergunta. Ela está perguntando de doação. Agora, na pré-campanha, doação é proibida. Doação só é permitida a partir do CNPJ de campanha. Quem pode doar? A vaquinha pode. A vaquinha, a partir de 15 de maio, que aconteceu, dentro do site da vaquinha, o dinheiro vai ficar lá. Se você sair candidata, no dia que abrir a conta, o dinheiro vai para a sua conta. Se você não sair, a empresa é que devolve para o povo que doou, o problema é dela. Fora disso, agora na pré-campanha não pode receber doação.
Na campanha pode. De quem? Só de pessoa física. Quanto? Até 10% do rendimento do ano anterior. Se a pessoa não tiver rendimento, não declara imposto de renda, foi isento, é 10% do teto do limite de isenção do imposto de renda. E aí, na hora de pegar a doação no recibo, escreva isso. O doador tem ciência de que há um limite de doação de 10% do rendimento do ano anterior ou do limite de 10% do teto da isenção do imposto de renda. Porque aí, se lá na frente essa pessoa aparecer como um milionário que doou para a sua campanha, ou uma pessoa, milionário não, né? Uma pessoa mais pobre que doou para a sua campanha e que excedeu, isso não vai te assombrar. Se você quer usar o seu dinheiro, você quer doar para a sua própria campanha, é 10% do teto da campanha que pode usar. Uhum. Tem, muito, sim. Aí o que acontece? Isso é feito pelo partido. Todos os partidos estão fazendo isso nesse momento. O partido faz a pesquisa para o partido. Qual é o ônus do partido? Explicar o interesse partidário. Na hora de fazer pesquisa na rua, o ideal é que não vá com camisa de partido. Se for para fazer com camisa identificada de pesquisa, que seja do Instituto de Pesquisa. E aí, na hora de registrar lá no gasto da prestação de contas do partido, explica que isso é uma forma de identificar o candidato para fazer o programa de governo, etc. E tal. Isso é um típico ato de ideologia partidária, de gasto partidário. Tanto faz. Pode ser do municipal, do estadual ou do nacional. Qualquer um pode gastar. Quem gastar, registra na sua prestação de contas. Pessoal, a gente realmente tem que encerrar. A gente ainda tem uma reunião para participar, a equipe da Fundação. Então, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Obrigada, gente. Eu quem agradeço pela oportunidade. É um tema que gera bastante dúvidas mesmo. Gente, a Aline está encerrando. Vamos sentar? Ainda não vamos sair, não, tá? Da minha parte, Tem 5 minutinhos. Obrigada. Da minha parte, então, é só para convidá-las para continuar o curso amanhã, às 8h30 da manhã, pontualmente. Então, as baladeiras, por favor, acordem cedo e vamos ser pontuais. Muito obrigada. Passo a palavra para a presidente. Agradeço a Aline, porque sem a condução alemã dela, humanamente impossível a gente trazer tudo à ordem. Quero agradecer a doutora Marilda também. Isso foi uma aula, aliás, uma consultoria particular de direito eleitoral. Mas, vai colocando aí no caderninho de vocês para reservar. Se tem algo que vocês não podem deixar de investir na campanha de vocês, é a contratação de um bom suporte de direito eleitoral, tá bom? Essas ferramentas aqui vão nos ajudar muito. Todas as dicas que a doutora Aline trouxe para nós e aquilo que está disponível no site do TSE ajuda bastante, mas não se enganem que vocês vão precisar de um apoio de um escritório eleitoral. Na maior parte das vezes, o prefeito faz essa contratação, se vocês estão junto na coligação, ou o partido, no caso, o PSDB no Tocantins, nós já temos a contratação de um advogado que atende o PSDB enquanto partido e que também vai atender as nossas candidatas. Eu acredito que em alguns lugares também vai acontecer da mesma forma, tá bom? Mas não abram mão disso. Às vezes você ganha a eleição no voto e perde por uma escorregadinha desse tamanho, de um dinheiro. Sabe aquele barato que sai caro? Isso aqui é algo que vocês precisam guardar do recurso de campanha para investir, tá bom? No mais, muitíssimo obrigada por tudo hoje. Vamos fazer a nossa foto oficial agora.